As mutações de Ringneck. Do básico ao absurdo. 37 mutações, descrições completas, guia genético, valor de mercado. O que é verde, azul, rosa, amarelo, cinza, violeta e preto ao mesmo tempo? Não é um arco-íris. É uma única espécie de papagaio. O Ringneck indiano tem dezenas de mutações de cor reconhecidas oficialmente, e hoje eu vou mostrar as principais. Mas não é só listar, eu vou te ensinar como reconhecer cada uma, quais são as mais caras, e qual combinação genética pode valer mais que um carro. E presta atenção, a mutação número 23 é tão rara que existem menos de 100 exemplares no mundo todo. Fica até o final. Algumas mudam não só a cor, mas também a intensidade, o desenho e até o comportamento visual das penas. Vou revelar como escolher a mutação certa sem cair em armadilhas. Fundamento. A lógica genética por trás das cores. Quando falamos de mutações, falamos de alterações no DNA que impactam diretamente a produção ou distribuição de pigmentos, ou até a microestrutura das penas, que reflete a luz de formas diferentes. Existem 3 categorias principais que você precisa entender antes de tudo. De dominante. Um único gene basta para expressar a mutação. O filhote herda de apenas um dos pais. Mais fácil de trabalhar na reprodução. Recessivo. O filhote precisa herdar o gene de ambos os pais. Pais normais podem carregar o gene invisível, são chamados de missplit. Muito mais difícil de fixar. Ligado ao sexo. O gene está no cromossomo sexual. Fêmeas expressam com apenas um gene, elas não têm par. Machos precisam de 2. Isso muda completamente a estratégia de cruzamento. Dica de ouro. Saber a herança de cada mutação é o que separa o criador amador do profissional. Um criador que não sabe isso vai perder dinheiro e tempo por anos. Parte 1. As bases que todo mundo confunde. Mutação 01. Green Ringneck o ancestral. Psittacula crameri forma selvagem. Este é o ponto 0. O Green Ringneck é o Ringneck selvagem, o tal como a natureza criou, e é a base genética de absolutamente todas as outras mutações que vamos ver hoje. Sem ele, nada existiria. O verde que você vê aqui é produzido por 2 pigmentos trabalhando juntos, a psitacina, amarela, combinada com o efeito óptico da estrutura das penas que reflete o azul. Amarelo mais azul igual verde. É química e física ao mesmo tempo. Os machos adultos têm o famoso anel preto e rosa lilás no pescoço, que dá o nome ringneck, e uma faixa preta na face. As fêmeas são monocromáticas, sem o anel. O bico é vermelho sangue nos machos, mais escuro nas fêmeas. Os olhos são âmbar escuro. A cauda longa e pontiaguda é verde azulada nas pontas. Por que ele é subestimado? Porque é comum. Mas criadores experientes sabem, um green de linhagem limpa é a base para os projetos genéticos mais valiosos. Sem qualidade no selvagem, as combinações futuras perdem a vivacidade. O selvagem. Verde folha com contraste forte na máscara preta. É a base de tudo. Sem ele, nenhuma cor existiria. Mas não se engane, ele tem uma beleza própria que poucas mutações superam. Mutação 02. Dark Green dominante. Verde floresta um fator escuro. O Dark Green é o que acontece quando adicionamos um fator escuro ao verde base. Pense assim, o fator escuro é como um filtro de saturação negativa, ele não muda o pigmento, mas altera a forma como a luz atravessa as penas, tornando a cor mais densa e profunda. O resultado é um verde que lembra floresta tropical densa, quase como uma folha molhada. Comparado ao green padrão, ele é visivelmente mais escuro, mas ainda claramente verde, diferente do olive, que veremos a seguir. Como identificar? Coloque um green e um dark green lado a lado sob luz natural. O dark green vai parecer mais pesado, como se tivesse sido pintado com uma segunda camada de tinta. A máscara preta dos machos tem um contraste ainda mais dramático.
O Dark Green carrega um fator escuro em heterozigose, ou seja, tem apenas uma cópia do gene. Se você cruzar dois Dark Greens, parte dos filhotes será Olive, dois fatores escuros, e parte será Green normal. É um gene codominante. Sempre verde identificação, verde floresta profundo. Mais escuro que o selvagem, mais claro que o Olive. Contraste poderoso com o anel preto nos machos. Mutação 03. Olive codominante. Verde musgo, dois fatores escuros. O Olive é o Dark Green elevado ao extremo, dois fatores escuros atuando simultaneamente. O resultado é uma cor que muita gente descreve como musgo, marrom esverdeado ou até lama seca, e isso, surpreendentemente, é um elogio no mundo da avicultura. Visualmente, o Olive parece ter perdido quase toda a luminosidade do verde. A psitacina continua lá, mas o efeito estrutural das penas foi tão suprimido pelo duplo fator escuro que a cor resultante é densa, opaca e terrosa. Curiosidade genética: você não consegue criar um Olive cruzando Green com Green. Você precisa de pelo menos um Dark Green em cada cruzamento, ou dois Dark Greens entre si. Isso torna o Olive ligeiramente mais trabalhoso de produzir em escala. O Olive tem um charme peculiar. Não é para todos, mas colecionadores que apreciam a série escura consideram o Olive uma peça indispensável na coleção. E quando combinado com fatores como Opaline ou Violet, o resultado é de tirar o fôlego. Identificação: tom musgo acinzentado com aparência pesada. Parece marrom esverdeado opaco. É o mais escuro da série verde. Mutação 04. Blue Ringneck recessivo à revolução. A base de 70% das combinações. Aqui a mágica começa de verdade. O Blue Ringneck é o resultado de uma mutação recessiva que elimina completamente a psitacina, o pigmento amarelo. Sem o amarelo, o verde desaparece. O que sobra é o efeito óptico puro das penas refletindo a luz, um azul limpo, vivo e luminoso. E aqui está o detalhe que vai impressionar seus espectadores: esse azul não é tinta. Não existe pigmento azul nas penas do Ringneck. O que você vê é o fenômeno de espalhamento de Rayleigh, a mesma razão pela qual o céu é azul. A microestrutura das penas dispersa a luz e reflete apenas os comprimentos de onda azuis. É pura física quântica em forma de pássaro. O Blue é recessivo, o que significa que para um filhote nascer azul, ambos os pais precisam carregar o gene, mesmo que sejam verdes. Pais verdes que carregam o gene azul escondido são chamados de Green Split Blue. Identificar esses portadores é uma das habilidades mais valiosas na criação. O Blue Ringneck inaugurou uma era. A partir dele, surgiu toda a série azul, Cobalt, Mauve, Violet, Turquoise e muito mais. Ele é literalmente o pai genético de 70% das mutações mais valiosas do mundo. Azul puro. Anel preto com reflexo roxo nos machos. O bico vermelho contrasta com um azul luminoso. É recessivo, pais verdes podem carregá-lo escondido. É a porta de entrada para um universo inteiro de cores. Mutação 05. Cobalt codominante. Azul mais um fator escuro, azul marinho profundo. O cobalt é o que acontece quando pegamos o Blue e aplicamos um fator escuro sobre ele. O resultado é um azul que mergulhou nas profundezas do oceano, mais denso, mais saturado, mais dramático. Se o Blue é o céu de meio-dia, o Cobalt é o céu logo antes da tempestade, azul marinho profundo, quase índigo em certas condições de luz. Sob luz artificial, ele pode parecer quase escuro. Sob luz natural direta, ele libera uma saturação impressionante que faz o pássaro parecer ter sido pintado à mão. No mercado, o Cobalt é consistentemente mais valorizado que o Blue padrão precisamente por essa profundidade. Colecionadores pagam uma diferença significativa por um Cobalt bem saturado com anel bem definido. Geneticamente, o Cobalt é Blue heterozigoto para fator escuro. Cruzar dois Cobalts produz 25% Blue,
50% cobal e 25% malve. Esse é um dos cálculos mendelianos mais explorados em aviculturas especializadas. Onda identificação: azul marinho saturado. Mais escuro e mais intenso que o blue padrão. Anel preto com reflexo violeta nos machos. Um dos azuis mais elegantes da espécie. Mutação 06. Malve codominante. Blue mais 2 fatores escuros lilás acinzentado. O malve é o ponto máximo da série azul com fator escuro, 2 fatores escuros sobre o blue. O resultado não é simplesmente um azul mais escuro, é algo completamente diferente. Um tom que mistura lilás, cinza azulado e uma profundidade suave que parece ter saído de uma paleta de designer de moda. Muitas pessoas descrevem o malve como lilás fumaça ou pombas de luxo. Sob luz incandescente quente, ele puxa para um tom violeta acinzentado. Sob luz natural fria ou fluorescente, ele se revela um azul cinza sofisticado com um toque roxo. A ironia do malve: ele é geneticamente o extremo da série, mas visualmente ele é o mais discreto dos três: blue, cobal, malve. Não é um pássaro que grita, é um pássaro que sussurra elegância. Para produzir malves, você precisa de pais que sejam cobal x cobal, ou blue x malve, ou malve x malve. O cruzamento malve x malve produz 100% malve, é um dos poucos casos em avicultura onde você tem previsibilidade total da cor. Identificação: lilás acinzentado com profundidade. Parece pesado como o olive, mas na série azul. Muito valorizado por quem aprecia tons discretos e sofisticados. Mutação 07. Violet ringneck dominante estrela branca média muito desejado. O roxo mítico, pigmento violeta real. O violet é onde a biologia vira arte. Diferente das mutações que vimos até agora, que modificam pigmentos existentes, o violet adiciona uma nova camada de pigmento, a violácea. É um gene independente que se sobrepõe a qualquer cor base, alterando o resultado final de forma espetacular. Em um blue puro, o violet cria o que chamamos de violet blue, um azul elétrico com profundidade roxa vibrante. Em um cobal, o violet intensifica a saturação a um nível que parece impossível na natureza. Em um green, ele adiciona um reflexo violáceo que faz a ave parecer mudar de cor conforme a luz muda. O ponto crucial: o violet é mais visível e impressionante quando combinado com um fator escuro. Violet cobal é considerado por muitos criadores e juízes de exposição como a combinação mais esteticamente perfeita do ringneck, um azul roxo que brilha como uma pedra preciosa. No mercado, o violet é dominante, o que o torna mais acessível de reproduzir. Mas exemplares de alta qualidade visual, com saturação máxima e anel bem formado, ainda atingem preços premium. Um violet cobal macho adulto de linhagem pode valer várias vezes o preço de um blue comum. Não é só um azul escuro. O violet adiciona uma camada de pigmento roxo real que brilha sob luz natural. É uma das mutações mais desejadas do mundo, e quem tem um não quer largar. Parte 2, o universo turquesa. Mutação 08. Aqua blue recessivo. Azul parcial verde água delicado. O aqua blue é uma das mutações mais fascinantes do ponto de vista científico. Diferente do blue que remove todo o amarelo, a mutação aqua remove apenas parcialmente o pigmento amarelo. O resultado? Um equilíbrio delicado entre o verde e o azul, um tom turquesa claro e translúcido que parece água do mar rasa. Visualmente, o aqua blue é mais claro e mais pastel que qualquer outro da série. Ele tem uma suavidade única, não é vibrante, não é saturado, mas tem uma delicadeza que o torna absolutamente único. Sob luz natural, as penas parecem quase luminescentes. Por que é raro? Por ser recessivo, ambos os pais precisam carregar o gene. E como o gene aqua é diferente do gene blue, você não consegue produzir aqua cruzando blues comuns, precisa de linhagens específicas. Muitos criadores passam anos tentando estabelecer uma linha aqua confiável.
O Aqua é a porta de entrada para toda a série Turquoise, que vamos explorar nas próximas mutações. Pense nele como o alicerce de uma das famílias de cores mais exclusivas do ringneck. Onda identificação: azul água claro e pastel. Parece aquarela. Menos saturado que o Blue, mas com uma delicadeza visual inigualável. Muito valorizado entre colecionadores de tons suaves. Mutação 09. Turquoise Blue recessivo. Turquesa vibrante azul verde saturado. O Turquoise Blue é o Aqua elevado, mais intenso, mais saturado, mais vivo. Se o Aqua é uma piscina rasa, o Turquoise Blue é o mar do Caribe, azul turquesa profundo e vibrante que parece tinta acrílica recém-aplicada. O interessante do turquoise é que ele é sensível às condições de iluminação de uma forma muito mais dramática que outras mutações. Sob luz quente, incandescente, pôr do sol, ele puxa claramente para o verde água. Sob luz fria, fluorescente, dia nublado, ele parece azul céu. A mesma ave pode parecer duas cores diferentes dependendo de onde você a fotografa. Isso cria um desafio curioso para fotógrafos de aves ornamentais. Capturar o verdadeiro turquoise é quase impossível, cada foto mostra uma faceta diferente da mesma beleza. No mercado, o Turquoise Blue tem apelo visual enorme porque parece exótico mesmo para quem não conhece mutações. Não criadores costumam se apaixonar por ele instantaneamente, o que o torna uma boa opção comercial. Identificação: azul turquesa vibrante, como um mar tropical. Muda de tom conforme a iluminação. Mais saturado e intenso que o Aqua. Um dos mais instagramáveis da espécie. Mutação 10. Turquoise cobalt recessivo mais codon. Turquesa mais fator escuro piscina profunda. O turquoise cobalt é a combinação do gene turquoise com um fator escuro, e o resultado é uma cor que parece literalmente uma piscina de resort de luxo, turquesa profundo, saturado, com uma densidade visual que impressiona. A diferença entre turquoise blue e turquoise cobalt é análoga à diferença entre blue e cobalt. O fator escuro aumenta a densidade e saturação. Mas no universo turquesa, o efeito é ainda mais dramático. O verde residual do turquoise, combinado com o fator escuro, cria um tom que não existe em nenhuma outra combinação, um azul petróleo com uma luminosidade interna única. Geneticamente, para produzir turquoise cobalt, você precisa de pais que carreguem o gene turquoise, recessivo, e o fator escuro, codominante. Isso torna o planejamento dos cruzamentos mais complexo, e o resultado, mais exclusivo. Criadores especializados em turquesa consideram o turquoise cobalt um dos unicórnios da série, pois exige controle rigoroso do plantel. Identificação: turquesa mais escuro e saturado. Parece uma piscina profunda. Cor densa e luminosa ao mesmo tempo. Muito exclusivo por exigir combinação de dois genes diferentes. Mutação 11. Turquoise grey dominante mais recessivo. Fator cinza mais turquesa, cinza oceano. O turquoise grey é uma das combinações mais elegantes e menos esperadas do universo ringneck. Quando o fator cinza, que reduz a intensidade de qualquer cor, encontra o turquesa, o resultado é um tom que colecionadores descrevem como cinza oceano ou névoa marinha. Não é um cinza comum. Não é um turquesa comum. É algo no meio. Uma cor fria e sofisticada que parece saída de uma coleção de moda de luxo. A ave tem um visual minimalista e moderno, exatamente o oposto do violet ou do turquoise vibrante. Por que é subestimado? Porque à primeira vista pode parecer apagado. Mas fotógrafos de aves e designers frequentemente se apaixonam pelo turquoise grey por sua complexidade sutil. A cor muda dramaticamente conforme o ângulo da luz. Produzir turquoise grey exige controle de dois genes independentes, tornando-o mais raro que os turquesas simples. É uma aposta para criadores que apreciam o refinamento acima da espetacularidade. Identificação: cinza azulado com fundo turquesa. Uma elegância minimalista.
O cinza suprime a saturação do turquesa, criando um tom único que parece diferente em cada foto. Parte 3. O universo do cinza e verde militar. Mutação 12. Grey Green dominante. Verde-cinza camuflagem de luxo. O Grey Green é o que acontece quando o poderoso fator cinza incide sobre o verde base. O verde perde seu brilho característico e ganha um tom militar, camuflado, queimado, como uma folha tropical que secou no meio do outono. Visualmente, é uma cor que parece deliberadamente anti-brilho. Enquanto o green selvagem é vibrante e chamativo, o Grey Green é discreto e misterioso. Sob luz direta, tem um brilho fosco sutil. Sob sombra, parece quase marrom acinzentado. A estética do Grey Green não é para quem quer chamar atenção. É para quem aprecia a sofisticação do incomum. Pássaros Grey Green têm uma presença única em coleções, eles fazem as outras cores parecerem mais vibrantes por contraste. Criadores militares, colecionadores de terrários e pessoas com gosto pela estética, natureza bruta, tendem a se apaixonar pelo Grey Green. No mercado, ele atrai um nicho específico e leal de compradores. Aplicação: verde opaco com tons cinza castanhados. Parece camuflagem militar. O verde perde a luminosidade e ganha uma textura visual fosca e terrosa. Mutação 13. Grey dominante. Cinza puro, o supressor universal. O Grey puro é uma das mutações mais interessantes do ponto de vista genético porque ele não cria uma cor, ele suprime o brilho de qualquer cor que já existe. Em um blue, ele cria cinza azulado. Em um green, cria o Grey Green. Em um turquoise, cria o turquoise grey. É o gene controlador de intensidade do ringneck. Um Grey puro, sem outra mutação de cor acompanhando, é uma ave de cinza neutro, como um pássaro que foi desenhado a lápis. O bico vermelho contrasta de forma marcante. O anel preto nos machos parece quase tatuado. Há uma elegância polida e minimalista que atrai um público muito específico. A dupla face do Grey, sozinho, pode parecer simples. Mas em combinação com qualquer outra mutação, o Grey é um dos genes mais transformadores que existem, ele tempera qualquer cor, criando nuances que não seriam possíveis de outra forma. Criadores experientes mantêm aves Grey no plantel não para vendê-las como protagonistas, mas como ingredientes essenciais para combinações futuras de alto valor. Identificação: cinza neutro uniforme. Bico vermelho contrastante. Anel preto bem definido nos machos. Aparência de luxo minimalista. O gene que transforma qualquer outra cor. Mutação 14. Violet Grey dominante. Cinza com profundidade metálica. O Violet Grey é onde o cinza ganha alma. Quando o fator Violet se combina com o Grey, o resultado é uma cor que, à primeira vista, parece simplesmente cinza. Mas sob luz natural direta, especialmente luz solar incidente, a ave revela uma profundidade metálica e violácea absolutamente impressionante. É o tipo de cor que faz as pessoas fazerem a pergunta: espera, acabou de mudar de cor? Sim. O efeito iridescente do violet sobre o cinza cria uma mutação que parece diferente em cada condição de luz, de cinza neutro na sombra violeta metálico no sol. Por que é tão especial? O Violet Grey é um dos melhores exemplos de como a genética do ringneck cria efeitos especiais, visuais que não tem paralelo em nenhuma outra espécie de papagaio de porte médio. Em exposições de aves ornamentais, o Violet Grey frequentemente causa mais discussão entre os juízes do que aves de cores mais vibrantes. É uma mutação que recompensa o observador paciente. Identificação: cinza de aparência neutra que revela profundidade violeta metálica sob luz direta. Efeito camaleão. Um dos maiores truques visuais do ringneck. Mutação 15. Violet turquoise estrela branca média exótico. Azul elétrico com reflexos roxos. O Violet turquoise é uma das combinações mais perturbadoramente belas do ringneck. Turquesa mais violeta igual um pássaro que parece ter sido pintado com aquarela elétrica,
Azul elétrico vibrante com reflexos roxos que aparecem quando a luz incide em certos ângulos. É uma mutação que desafia a descrição. Fotógrafos de aves tentam capturá-la e nunca ficam satisfeitos, porque a câmera não consegue registrar os dois tons ao mesmo tempo. Só vendo ao vivo é possível apreciar completamente. Geneticamente, Violet mais Turquoise requerem dois genes separados, um dominante, Violet, e um recessivo, Turquoise. Isso significa que criar Violet Turquoise de forma consistente exige planejamento cuidadoso do plantel. Cada filhote que nasce com a combinação certa é uma conquista do criador. No mercado internacional, o Violet Turquoise atinge preços que surpreendem até criadores experientes. É a combinação favorita de muitos dos maiores colecionadores europeus e asiáticos. Identificação: azul turquesa com reflexos violeta visíveis ao ângulo. Uma das misturas mais exóticas do ringneck. Recompensa quem observa com paciência. Mutação 16. Violet Blue dominante. Azul intenso com profundidade roxa. O Violet Blue é a versão clássica do Violet, o gene Violet aplicado diretamente sobre o Blue puro. O resultado é um azul violeta intenso e vibrante que muitos consideram a mais bela das combinações simples do ringneck. Diferente do Violet Cobalt, que é ainda mais saturado, o Violet Blue tem uma luminosidade mais clara que permite ver tanto o azul quanto o roxo com clareza. É como olhar para uma pedra de ametista com fundo azul, duas cores existindo simultaneamente em harmonia perfeita. Porque todo mundo quer. O Violet Blue tem o melhor dos dois mundos. Tem a vivacidade do Blue, mas com a profundidade e o charme do Violet. É uma das mutações mais fotografadas e compartilhadas em grupos de avicultura ao redor do mundo. Machos adultos com anel bem formado e plumagem de Violet Blue são frequentemente os modelos que aparecem em publicações especializadas, a capa de revista do mundo do ringneck. Identificação: azul com profundidade roxa evidente. Mais luminoso que o Violet Cobalt. O equilíbrio perfeito entre azul e roxo. Um clássico absoluto. Parte 4. As mutações, olhos vermelhos. Mutação 17. Recessivo lutino recessivo autossômico. Lutino recessivo amarelo de olhos vermelhos. Existem duas formas geneticamente distintas de lutino no ringneck, e confundi-las é um dos erros mais comuns e custosos que criadores iniciantes cometem. O recessivo lutino é a forma autossômica recessiva. O gene que produz o amarelo vivo e os olhos vermelhos está em um cromossomo comum, não no cromossomo sexual. O que isso significa na prática? Para um filhote nascer recessivo lutino, ambos os pais precisam carregar o gene, independentemente de serem macho ou fêmea. Não existe diferença de herança entre os sexos. Isso torna o controle do plantel diferente da versão sex-linked. Visualmente, o recessivo lutino é idêntico ao sex-linked lutino, amarelo vibrante, olhos vermelhos intensos, bico rosado alaranjado. A diferença é 100% genética, você só saberá qual é qual conhecendo a linhagem dos pais ou fazendo cruzamentos teste. Por que isso importa financeiramente? Se você comprar um lutino sem saber qual dos dois é, vai planejar cruzamentos errados e terá resultados imprevisíveis. Um criador que sabe a diferença cobra mais, com razão. Identificação: amarelo vibrante, olhos vermelhos, bico rosado. Idêntico ao sex-linked lutino visualmente. A diferença é genética. Herança autossômica: ambos os pais precisam carregar o gene, sem distinção de sexo. Mutação 18. Sex-linked lutino ligado ao sexo. Lutino sexual é a forma mais comum. O sex-linked lutino é a forma mais conhecida e comum de lutino no ringneck. O gene está localizado no cromossomo X, o cromossomo sexual. Isso cria um padrão de herança completamente diferente do recessivo lutino, com implicações práticas enormes. Como funciona a herança? Machos têm dois cromossomos X, ZZ no sistema de aves. Para um macho ser lutino visível, ele precisa de duas cópias do gene,
uma em cada X. Uma única cópia faz o macho split, portador invisível. Fêmeas têm apenas um X, ZW, então uma única cópia do gene já as torna lutino visível. Na prática, se você cruzar um macho verde split lutino com uma fêmea verde, metade das fêmeas filhotes nascerão lutino, mas nenhum macho nascerá lutino, todos serão portadores ou verdes puros. Isso parece mágica, mas é genética de Mendel. A estratégia do criador: fêmeas lutino são reveladas mais facilmente. Para produzir machos lutino, é necessário cruzar um macho lutino, duas cópias, com qualquer fêmea, ou usar fêmeas lutino com machos split. Conhecer essa lógica é uma vantagem competitiva enorme no mercado. Herança: gene no cromossomo X. Fêmeas expressam com uma cópia. Machos precisam de duas cópias. Machos split são portadores invisíveis. A forma mais comum de lutino, mas frequentemente mal compreendida. Mutação 19. Albino recessivo mais sex-linked. O fantasma branco blue mais lutino. O albino é uma das combinações mais dramaticamente belas do ringneck, e também uma das mais geneticamente complexas de produzir. É a soma do gene blue, que remove o amarelo, com o gene lutino, que remove todos os outros pigmentos. O resultado: branco puro, absolutamente imaculado, com olhos vermelhos brilhantes. Os olhos vermelhos do albino não são por falta de pigmento ocular, são o reflexo dos vasos sanguíneos da retina, visíveis precisamente porque não há melanina para escondê-los. É como olhar para o interior de um pássaro através dos olhos. A complexidade genética: para produzir um albino, você precisa combinar dois genes diferentes simultaneamente, blue, recessivo autossômico, e lutino, ligado ao sexo. Isso cria uma das heranças mais intrincadas da espécie. Um criador precisa manter linhagens específicas e fazer cruzamentos em múltiplos estágios. O bico do albino é rosado translúcido. Os pés são pálidos. O anel dos machos adultos, que normalmente seria preto, também é praticamente invisível, criando uma ave que parece de outro planeta. Preços de albinos de qualidade são consistentemente altos no mercado mundial. Branco puro, olhos vermelhos. É a combinação de blue mais lutino. O fantasma branco. Uma ave que parece ter saído de um conto de fadas, e que tem um preço correspondente. Mutação 20. Aqua INO recessivo. Lutino na série Aqua verde limão pastel. O aquaíno é o resultado de aplicar o gene lutino sobre a base aqua, e o resultado não é branco, nem amarelo puro. É algo completamente único, um tom amarelo esverdeado pastel extremamente suave, que parece ter sido pintado com aquarela diluída. Lembre-se, o aqua já tem um pouco de amarelo residual. Quando o lutino remove os pigmentos escuros restantes mas mantém esse fundo levemente turquesa, o resultado é uma ave que parece banhada em luz verde dourada. Muito suave, muito delicada. No mundo do ringneck, o aquaíno é uma das mutações mais raras de ver porque exige duas mutações recessivas simultâneas, aqua e lutino, ambas herdadas dos dois pais. São poucas aviculturas no mundo com estoque suficiente para produzi-lo com consistência. É uma ave para colecionadores que apreciam a delicadeza dos tons pastéis, o oposto do espetacular, mas com uma raridade que justifica preços elevados. Aplicação: amarelo com fundo verde pastel suavíssimo. Parece aquarela diluída. Olhos vermelhos. Um dos tons mais delicados do universo ringneck. Raro por exigir combinação de dois genes recessivos. Mutação 21. Turquoise INO recessivo. Lutino em base turquesa amarelo com fundo azul. O turquoise INO é a versão mais saturada do aquaíno, base turquoise, mais intensa, combinada com lutino. O resultado é um amarelo com um fundo turquesa sutil que parece ter sido pintado com aquarela sobre papel levemente azulado. É uma ave que causa confusão mesmo em criadores experientes. À primeira vista, parece um lutino comum. Mas sob luz natural direta, especialmente com fundo branco,
Você começa a perceber um toque verde azulado nos tons médios das penas, uma cor que não deveria existir em um lutino convencional. O truque de identificação: coloque um lutino Sex Linked e um turquoise hino lado a lado sob luz natural. O lutino vai parecer amarelo puro, quase neon. O turquoise hino vai parecer amarelo com temperatura fria, é sutil, mas perceptível para olhos treinados. Geneticamente, é uma das combinações mais difíceis de atingir de forma consistente, e essa dificuldade se reflete no preço de mercado. Identificação: amarelo com sutil base turquesa. Parece aquarela. Olhos vermelhos. Confundido frequentemente com lutino comum, mas a diferença é visível sob luz natural. Muito raro e valorizado. Mutação 22. Pallid recessivo. O diluído suave, sem olhos vermelhos. O pallid, ou pálido, é muitas vezes confundido com o lutino ou com o dilute, mas é uma mutação completamente distinta com um efeito único. O pallid clareia os pigmentos sem removê-los completamente, e sem afetar os olhos, que permanecem escuros, não vermelhos. O resultado é uma ave que parece ter sido desbotada pelo sol, um green pallid parece verde-limão suave. Um blue pallid fica pastel azul celeste. Um violet pallid fica lavanda claro. Cada cor base, quando pallid, ganha um tom delicado e aéreo que é muito diferente da versão saturada original. A diferença crucial com o dilute é um diluidor menos poderoso. O pallid dilui mais intensamente, a ponto de as cores ficarem quase transparentes. Em alguns casos, um pallid green pode ser confundido com um lutino pela distância. Por que é genialmente útil? O pallid é o ingrediente secreto para produzir o creamino, a mutação raríssima que vamos ver a seguir. Criadores que mantêm bons estoques de pallid têm uma vantagem estratégica enorme. Identificação: cores lavadas e pastéis sem olhos vermelhos. Verde vira verde-limão pálido. Azul vira celeste. Olhos escuros, esse é o diferencial. A ferramenta para criar o creamino. Estrela branca média mutação 23, a raríssima. Creamino ultra raro. Pallid mais lutino pêssego salmão creme. E chegamos à mutação que eu prometi no início. O creamino é considerado por muitos especialistas como a mutação mais bela e mais rara do ringneck, e não é exagero. O creamino é a combinação de dois genes recessivos, pallid mais lutino. O pallid clareia os pigmentos. O lutino remove a melanina. Juntos, eles criam uma cor que não é amarela, não é branca, não é laranja, é pêssego, salmão ou creme dourado, dependendo da linhagem específica e das condições de luz. É uma cor quente, suave e absolutamente hipnótica. Os olhos são vermelho rubi. O bico é rosado. As penas têm um brilho suave que parece um pôr do sol eterno. Não existe nenhuma outra ave ornamental de médio porte no mundo com uma cor assim. Por que é tão raro? Para produzir um creamino, você precisa que ambos os pais carreguem simultaneamente dois genes recessivos diferentes. A probabilidade estatística de um filhote creamino em um cruzamento não especializado é mínima. Aviculturas dedicadas ao creamino trabalham anos para estabilizar a produção. O valor no mercado: exemplares de creamino de alta qualidade, com coloração uniforme e olhos vermelhos intensos, podem atingir valores que competem com papagaios de grande porte. Estimativas informais apontam populações mundiais abaixo de centenas de exemplares de qualidade certificada. É pallid mais lutino. O resultado é uma cor pêssego, salmão ou creme, com olhos vermelhos. É raríssima e extremamente valorizada por colecionadores. Se você encontrar um à venda com documentação de linhagem, não pense duas vezes. Parte 5. Padrões, texturas e nuances. Mutação 24. Cinnamon ligado ao sexo. Canela, marcas marrom quentes. O cinnamon, canela, é uma mutação ligada ao sexo que altera não a cor principal da ave, mas as marcas que normalmente seriam pretas, o anel do pescoço nos machos, a máscara facial,
as marcas das asas. Tudo que seria preto torna-se marrom canela quente. O efeito é transformador. Um Dream Cinnamon, por exemplo, mantém o verde vibrante, mas o anel que seria preto e o desenho da máscara tornam-se marrom dourado. O resultado é um pássaro que parece pintado com aquarela quente em vez de tinta nanquim. Em combinações, o Cinnamon é um dos genes mais versáteis do ringneck porque ele modifica qualquer mutação de cor que existir na ave. Um Blue Cinnamon tem as marcas marrom mel sobre o azul, uma combinação suave e muito atraente. Um Violet Cinnamon tem marcas violáceas acinzentadas que parecem bronze. Por ser ligado ao sexo, as fêmeas expressam o cinnamon mais facilmente, machos precisam de 2 cópias. Isso cria dinâmicas de mercado interessantes. Fêmeas cinnamon são mais fáceis de produzir e ligeiramente mais baratas, machos cinnamon de qualidade são mais raros e mais valorizados. Identificação: verde, ou qualquer cor base, com marcas marrom canela em vez de preto. O anel e a máscara dos machos ficam marrom dourado. Visual quente e suave. Transforma qualquer mutação de base. Mutação 25. Opaline ligado ao sexo. Opalino redistribuição do padrão. O opaline é a mutação de padrão mais espetacular do ringneck. Enquanto a maioria das mutações altera a cor, o opaline redistribui o padrão de coloração por todo o corpo, criando um degradê artístico que parece feito à mão. Em um ringneck normal, a cor é uniforme no corpo e as asas têm um padrão distinto. No opaline, as cores das asas e do corpo se misturam e se distribuem de forma muito mais complexa. As listras e marcações do pescoço se espalham para outras regiões, criando um efeito visual que parece um mosaico de degradê. O que é único? Cada opaline é ligeiramente diferente do outro. O padrão nunca é idêntico, há uma variação individual que faz cada exemplar ser único. Isso é extremamente valioso do ponto de vista de colecionador. Em combinação com cores vibrantes como violet, turquoise ou lutino, o opaline cria os pássaros mais fotogênicos que existem no mundo ornamental. Um violet opaline ou um turquoise opaline é literalmente uma obra de arte viva. Por ser ligado ao sexo, as dinâmicas de herança são similares ao cinnamon. Criadores europeus e asiáticos têm investido pesado em linhagens opaline de alta qualidade nas últimas décadas. Identificação, distribuição do padrão de cor pelo corpo em degradê. Cada exemplar é único. Em combinação com qualquer cor vibrante, cria efeitos visuais incomparáveis. O mais fotogênico do ringneck. Mutação 26. Dilute recessivo. Diluído 50% de redução de pigmento. O dilute é a versão suave do palid. Enquanto o palid dilui intensamente, o dilute reduz o pigmento em aproximadamente 50%, o suficiente para criar um efeito de desbotado suave sem destruir completamente a identidade da cor. Um green dilute fica verde limão pálido. Um blue dilute fica azul celeste pastel. Um violet dilute fica lavanda muito suave. Em todos os casos, as cores parecem como se a ave tivesse ficado ao sol por um verão inteiro, uniformemente lavadas, sem zonas mais ou menos intensas. A elegância do dilute não é uma cor que grita. É uma cor que sussurra. Mas a uniformidade do desbote é surpreendentemente bonita, parece intencional, como se o criador tivesse programado a ave para ter um visual pastel perfeito. Em combinações, o dilute pode ser usado para criar tons pastéis de qualquer mutação de base. Um violet dilute, por exemplo, parece lavanda, uma cor que não existe em nenhuma outra combinação. O dilute é um editor de saturation genético. Aplicação: cores pastéis e uniformes. Parece desbotado pelo sol de forma elegante. Olhos escuros, diferente do palid. Reduz todos os pigmentos em 50%. Versátil em combinações. Mutação 27. Mist recessivo. Nebuloso de efeito fosco aveludado. O mist, nebuloso, é uma das mutações mais poeticamente nomeadas do ringneck,
E o nome é perfeito. Ela não muda a cor da ave. Ela muda a textura visual, como se as penas perdessem seu brilho neon e ganhassem uma névoa suave, aveludada, como um filtro de câmera soft focus. Uma ave mist parece como se estivesse atrás de um vidro levemente fosco. As cores são as mesmas, mas sem o brilho e saturação habituais. O resultado é uma profundidade suave e difusa que é muito difícil de fotografar corretamente, e exatamente por isso fascina tanto. O desafio do mist: como a mutação altera a microestrutura das penas, a forma como elas refletem a luz, e não o pigmento em si. O efeito pode ser sutilmente diferente em cada exemplar. Alguns são mais nebulosos do que outros. Em combinações com cores vibrantes como violeta ou turquoise, o mist cria um efeito de taquarela úmida que é absolutamente único no mundo ornamental. É uma mutação para apreciadores da sutileza, mas que, quando bem iluminada em exposições, conquista os juízes mais exigentes. Identificação: cor normal mas sem brilho neon. Aparência fosca e aveludada. Como se fosse fotografado com filtro soft focus. A mutação que altera a textura visual, não a cor. Mutação 28. Grizzle dominante. Mosqueado padrão salpicado único. O Grizzle é a mutação mais imprevisível e individualmente única de todas. Enquanto outras mutações criam padrões relativamente consistentes, o Grizzle cria um salpicado irregular que é completamente diferente em cada exemplar, como se a natureza tivesse pego um pincel seco e respingado tinta sobre a ave. O efeito visual é de mosaico aleatório, áreas de cor normal intercaladas com áreas mais claras, mais escuras ou mesmo brancas amarelas, de tamanho e distribuição variáveis. Dois irmãos Grizzle do mesmo ninho podem ter padrões completamente diferentes entre si. O fascínio do Grizzle é a única mutação do ringneck onde a singularidade é garantida. Nenhum Grizzle é igual a outro, o que é extremamente atraente para colecionadores que querem um exemplar verdadeiramente único. Em exposições, Grizzlies chamam atenção por sua aparência artística e imprevisível. Geneticamente, por ser dominante, um único gene basta. Um Grizzle cruzado com qualquer ave de cor sólida produz aproximadamente 50% de filhotes Grizzle. Fácil de produzir, difícil de prever o padrão exato, o que torna cada nascimento uma surpresa. Dados: identificação: salpicado irregular, como pincel seco sobre tela. Cada exemplar é único, nenhum Grizzle é igual ao outro. O artista acidental da avicultura. Dominante, fácil de produzir, impossível de prever o padrão. Artes cênicas parte 6, marcações, piéis e efeitos especiais. Mutação 29. Clealiad falo recessivo. Cabeça clara com corpo colorido. O Clealiad falo é uma das mutações mais visualmente contrastantes do ringneck. O nome diz tudo: cabeça clara, a cabeça da ave é branca ou amarela pálida, enquanto o corpo mantém uma coloração mais saturada. E os olhos são vermelhos, a marca registrada das mutações falo. O efeito visual é dramático, parece que a ave tem duas identidades. A cabeça luminosa e os olhos vermelhos criam um contraste com o corpo colorido que é imediatamente chamativo. É quase impossível não notar essa ave em um viveiro. O que é falo? O gene falo é um modificador que afeta a melanina, pigmento escuro. Ele não remove os pigmentos coloridos, mas altera a distribuição da melanina, criando áreas claras onde normalmente haveria pigmento escuro. Os olhos vermelhos são consequência direta da redução da melanina ocular. Em combinação com cores de base como blue ou violet, o Clealiad falo cria contrastes ainda mais dramáticos, uma cabeça branca creme sobre um corpo azul ou violeta. É uma das mutações mais apreciadas em exposições de aves ornamentais. Olho identificação: cabeça branca ou amarela pálida com olhos vermelhos. Corpo mantém coloração relativa à mutação de base. Contraste imediato e dramático. Muito apreciado em exposições. Mutação 30. Bronze falo recessivo. Tons terrosos, estética vintage.
O bronze Fallow é a versão quente das mutações Fallow. Enquanto o Clearliad tende a tons frios e brancos, o bronze Fallow traz toda uma paleta de tons terrosos, dourados e bronzeados com os característicos olhos vermelhos. A cor de um bronze Fallow é difícil de descrever precisamente porque varia conforme a cor de base. Sobre um green, cria um verde bronze terroso com marcas cor de couro. Sobre um blue, cria um tom azul acinzentado com reflexos bronzeados, quase como um metal oxidado de forma elegante. A estética vintage. O bronze Fallow tem uma qualidade visual que remete a fotografias antigas coloridas, uma saturação reduzida com tons quentes que parecem de uma época anterior. Isso cria um apelo estético muito específico e leal entre colecionadores com gosto pelo clássico. Os olhos vermelhos contrastam de forma especialmente bonita com os tons terrosos do bronze Fallow. O vermelho parece mais intenso sobre os tons quentes do que sobre o branco do albino, por exemplo. Identificação: tons terrosos, dourados e bronzeados com olhos vermelhos. Aparência: vintage e orgânica. Muito apreciado por quem prefere estéticas naturais e quentes sobre o espetacular. Mutação 31. Cleartail recessivo. Cauda clara, contraste na silhueta. O Cleartail é uma mutação de marcação que cria um dos contrastes mais elegantes do universo Ringneck. O corpo mantém completamente sua cor de base, mas a cauda, especialmente as penas centrais longas, torna-se clara, quase translúcida, branca ou amarela. Para quem não conhece Ringnecks, as penas da cauda são parte fundamental da silhueta da espécie. Aquela cauda longa e pontiaguda é um dos traços mais distintivos. No Cleartail, essa cauda luminosa cria um contraste visual que é imediatamente reconhecível e elegante. Em exposições, o Cleartail é altamente valorizado em competições de aves ornamentais porque o contraste da cauda clara com o corpo colorido é visualmente impactante quando a ave está em repouso, e absolutamente espetacular quando ela sobe para um poleiro alto e a cauda fica em destaque. Geneticamente recessivo, exige que ambos os pais carreguem o gene. Criadores especializados em Cleartail combinam essa mutação com cores de base saturadas para maximizar o contraste. Um Blue Cleartail ou um Violet Cleartail são particularmente impressionantes. Identificação: corpo colorido mais cauda clara, translúcida. O contraste da silhueta. Muito valorizado em exposições por seu impacto visual quando a ave está em posição de destaque. Mutação 32. Clearfliget dominante. Penas de voo claras, contraste em movimento. O Clearfliget é uma mutação que revela sua verdadeira beleza em movimento. As penas de voo primárias das asas são brancas ou amarelas, enquanto o resto do corpo mantém a cor normal da mutação de base. Em repouso, a ave parece quase normal. Em voo, as asas abrem e revelam um flash de cor clara impressionante. Imagine um Blue Ringneck voando, azul por todo o corpo, e quando abre as asas, penas de voo brancas brilhando como flashes. É um espetáculo que você não esquece. Em Violets, o contraste das penas brancas sobre o violeta é ainda mais dramático. Por ser dominante, é relativamente mais fácil de produzir que mutações recessivas. Um único pai Clearfliget já garante 50% de filhotes com as penas de voo claras. Isso torna mais acessível no mercado, mas não menos especial. O Clearfliget é uma das mutações mais antigas reconhecidas no Ringneck, com registros de criação intencional que remontam a décadas. Combinado com quase qualquer cor de base, cria aves que parecem ter sido personalizadas por um designer. Identificação: penas de voo primárias brancas ou amarelas em contraste com o corpo colorido. Em repouso, quase imperceptível. Em voo, absolutamente espetacular. O pássaro que revela sua beleza em movimento. Mutação 33. Dominant Pied dominante. Arlequim dominante manchas assimétricas. O Dominant Pied, ou Arlequim dominante, é a versão mais variável e imprevisível das mutações de manchas. Por ser dominante, um único gene já cria o padrão Pied, manchado, mas a distribuição das manchas é completamente aleatória e assimétrica.
Um Dominant Pied pode ter 10% do corpo manchado, ou 90%. Pode ter manchas na cabeça, no peito, nas asas, no dorso, em qualquer combinação possível. Nenhum exemplar é igual ao outro, e isso é exatamente o que cria o fascínio. Cada Dominant Pied é, literalmente, uma obra de arte exclusiva. A variabilidade como valor, enquanto alguns criadores buscam uniformidade, colecionadores de Dominant Pied frequentemente buscam os exemplares com os padrões mais artísticos, manchas que parecem intencionais, que criam composições visuais equilibradas. Encontrar um compadrão perfeito é como garimpar uma pedra preciosa. Geneticamente, cruzar dois Dominant Pieds pode produzir Double Factor Pied, aves com manchas ainda mais extensas e quase totalmente claras. É uma progressão genética fascinante de acompanhar. Identificação, manchas irregulares e assimétricas de cor clara sobre o corpo colorido. Cada exemplar é único. Por ser dominante, fácil de produzir, difícil de controlar o padrão. A arte do acaso. Mutação 34. Recessive Pied recessivo. Arlequim recessivo, manchas simétricas. O Recessive Pied, arlequim recessivo, é a contraparte do Dominant Pied, e as diferenças vão além da genética. Visualmente, o padrão é marcadamente diferente. Por ser recessivo e ter características próprias de expressão, o Recessive Pied tende a criar manchas mais simétricas, frequentemente concentradas em áreas específicas como a cabeça, as asas e a parte inferior do corpo. A simetria relativa do Recessive Pied o torna mais previsível esteticamente do que o domina, embora ainda haja variação individual. Muitos exemplares têm uma cabeça predominantemente clara com um corpo colorido, ou o oposto, corpo claro com cabeça colorida. O contraste é elegante e ordenado. O desafio da produção, por ser recessivo, ambos os pais precisam carregar o gene, e como pais portadores não mostram o padrão visivelmente, identificar o plantel correto exige histórico de linhagem ou cruzamentos teste. Isso torna cada filhote Recessive Pied uma conquista mais difícil e, portanto, mais valorizada. Em combinação com cores como violet, blue ou turquoise, o Recessive Pied cria animais que parecem ter sido pintados com máscara, áreas de cor pura alternando com áreas claras de forma quase artesanal. Identificação: manchas mais simétricas que o Dominant Pied, frequentemente concentradas na cabeça e asas. Padrão mais ordenado. Por ser recessivo, mais difícil de produzir, e mais valorizado por isso. Mutação 35, Dominant Edge dominante incluído. Bordas claras nas penas, efeito escamas. O Dominant Edge é uma das mutações de padrão mais fascinantes e menos conhecidas do ringneck, e é exatamente por isso que merece destaque especial neste roteiro. Diferente das mutações que alteram a cor da ave por inteiro, o Dominant Edge age de forma cirúrgica. Ele clareia exclusivamente as bordas de cada pena individualmente, enquanto o centro da pena mantém a cor original. O resultado é um efeito visual extraordinário que lembraria as escamas de um peixe, um padrão de renda ou um mosaico dourado, dependendo da cor de base. Cada pena se torna uma miniatura bicolor, centro colorido, borda clara ou amarelada. Quando vistas em conjunto no corpo do animal, as penas criam um padrão rítmico e repetitivo que é hipnótico. Por que dominante? Por ser dominante, um único gene já produz o efeito de bordas nas penas. Isso significa que basta um dos pais ser Dominant Edge para que cerca de 50% dos filhotes herdem a característica, tornando relativamente mais acessível em termos de reprodução do que as mutações recessivas. No entanto, exemplares de alta expressão visual, com bordas bem definidas e uniformes em todo o corpo, ainda são bastante valorizados. O Dominant Edge em combinações, aqui a mágica se multiplica. Sobre um blue, as bordas claras sobre o azul criam um efeito de azul nevado. Sobre um violet, as bordas criam um padrão de roxo bordado. Sobre um lutino amarelo, as bordas quase douradas criam um efeito de renda dourada sobre ouro. Cada combinação de cor de base revela um aspecto diferente e belíssimo do Edge.
A intensidade do padrão varia entre exemplares. Algumas aves têm bordas finas e discretas, outras têm bordas largas e muito visíveis. Criadores selecionam os indivíduos com maior expressão do padrão para a reprodução, buscando linhagens com o edit mais dramático possível. Essa seleção intencional é o que eleva o valor de um Dominant Edit de alta qualidade consideravelmente acima da média. Classificação: bordas claras visíveis em cada pena do corpo, criando um efeito de escamas ou renda. Centro da pena com cor original, borda mais clara. Dominante: 50% dos filhotes herdam com apenas um pai portador. Mais raro na alta expressão do que na genética. Mutação 36. Recessive Edit recessivo incluído. Bordas claras profunda de efeito mais intenso. O Recessive Edit é a irmã genética do Dominant Edit, mas com diferenças cruciais em comportamento genético e expressão visual que o tornam uma mutação completamente separada e ainda mais especial para criadores especializados. O mecanismo é o mesmo, as bordas de cada pena são mais claras do que o centro, criando o característico padrão de escamas. No entanto, por ser recessivo, o Recessive Edit exige que ambos os pais carreguem o gene para que um filhote o expresse. Isso cria uma barreira genética muito maior e, consequentemente, exemplares de Recessive Edit são significativamente mais raros no mercado do que os Dominant. A diferença visual: criadores e juízes de exposição relatam que o padrão de bordas no Recessive Edit tende a ser mais pronunciado e mais uniforme do que no Dominant. As bordas são mais largas, mais limpas, e o contraste entre o centro e a borda de cada pena é frequentemente mais dramático. É como comparar uma aquarela suave, Dominant, com uma gravura de linhas, Recessive, ambas belas, mas com personalidades visuais distintas. O desafio e o prêmio: produzir Recessive Edit de forma consistente exige manter um plantel de portadores, aves que visualmente podem ser indistinguíveis de aves sem o gene. Sem histórico de linhagem cuidadoso, é praticamente impossível identificar um portador visualmente. Criadores que dominam essa linhagem têm uma vantagem competitiva significativa e uma exclusividade que justifica preços premium. Em combinações, o Recessive Edit em combinação com o Opaline é considerado por especialistas como uma das combinações mais complexas e belas possíveis. O Opaline redistribui o padrão e o Edit acrescenta a textura de bordas, criando uma ave que parece um trabalho de arte têxtil. Em combinação com Violet ou Turquoise, o resultado é igualmente impressionante. Classificação: padrão de bordas mais intenso e uniforme que o Dominant Edit. Contraste centro à borda de cada pena mais pronunciado. Muito mais raro por ser recessivo, ambos os pais precisam carregar o gene. O Edit dos colecionadores sérios. Mutação 37, efeito especial. Alpsidera estrela brilhante quimera. Metade de uma cor, metade de outra, evento rarissimo. E chegamos ao evento mais extraordinário que a genética do ringneck é capaz de produzir. O Alpsidera, ou quimera, não é uma mutação no sentido tradicional. É um acidente embrionário de proporções épicas, dois embriões geneticamente diferentes fusionados em um único indivíduo. O resultado é exatamente o que o nome diz, exatamente metade da ave é de uma cor, e a outra metade é de outra cor completamente diferente, divididas por uma linha que corre pelo centro do bico, cabeça, pescoço, peito e barriga, como se a ave fosse literalmente duas aves diferentes costuradas pelo meio. Como isso é possível? No início do desenvolvimento embrionário, dois óvulos fertilizados diferentes, cada um com sua própria genética e mutações de cor, se fundem em um único embrião. Cada metade do corpo desenvolve as características genéticas do seu embrião original. O sistema imunológico não rejeita a outra metade porque a fusão acontece cedo o suficiente para que o organismo aprenda a aceitar as duas genéticas como si próprias. A linha divisória raramente é perfeitamente reta, às vezes tem pequenos desvios, áreas de mistura, detalhes de transição. Mas em exemplares de alta qualidade, a divisão é quase cirúrgica. Inclusive os pés podem ser de cores diferentes. O bico frequentemente mostra a divisão de forma dramática, metade vermelha, metade escura, ou qualquer combinação das duas genéticas.
Porque é inestimável. O Alphider não pode ser reproduzido. Não é uma mutação hereditária. Não existe técnica de criação que aumente sua probabilidade de forma significativa. Cada exemplar é um evento único no espaço e no tempo, uma ocorrência que talvez nunca se repita. Estimativas indicam menos de 100 de exemplares confirmados e documentados no mundo todo. Colecionadores chegam a pagar valores equivalentes a automóveis por um Alphider de qualidade. Metade da ave é de uma cor, metade de outra, dividida exatamente no meio. É um evento genético raríssimo e inestimável. Não é uma mutação, é um milagre da biologia. E cada exemplar existirá apenas uma vez no universo. Conclusão do roteiro: 37 mutações em uma única espécie. Do verde selvagem do ancestral ao Alphider impossível. Do lutino comum ao creamino pêssego que menos de 100 pessoas no mundo possuem. Do simples dominant Ed de bordas elegantes ao recessive Ed que exige anos de planejamento genético para produzir. O ringneck indiano não é só um papagaio bonito. É uma plataforma genética viva, onde a natureza e o Criador se tornam parceiros na criação de arte que respira, voa e te olha de volta com olhos âmbar ou vermelhos rubi. Qual dessas você teria em casa? Comenta aqui sua favorita. Se você é criador, qual a mais difícil de obter que você já conseguiu produzir? E qual é o sonho que ainda não realizou? Se batermos 10.000 curtidas, eu faço um vídeo passo a passo sobre como combinar esses genes, com tabelas de cruzamento, probabilidades reais e os erros que a maioria dos criadores comete. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais fundo nesse universo incrível.